Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para descodificar os grandes temas do país e do mundo. Esta semana, a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou 2 novos estudos sobre a sociedade portuguesa, mobilidade social em Portugal e justiça entre gerações, perspectivas interdisciplinares. São 2 estudos que falam de nós, no fundo, falam dos nossos pais, dos nossos filhos, do que vamos deixar às próximas gerações, do ponto de vista económico, das tendências e desequilíbrios que acontecem na sociedade portuguesa e não só, como nos comparamos com os outros. Digamos que a mobilidade social em Portugal é, no fundo, o tema para esta conversa. Hoje com os investigadores Teresa Bagoduva e Vasco Ramos. Teresa Bagoduva, uma das autoras deste estudo de mobilidade social em Portugal, é investigadora nas áreas da pobreza e desigualdades sociais, é professora associada na Erasmus School of Economics na Holanda. Vasco Ramos é sociólogo, tem trabalhado nestas áreas das desigualdades sociais e políticas de família, investigador de pós-doutoramento do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É com eles que vamos conversar nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. É um gosto tê-los aqui no Da Capa à Contra Capa. Vamos então falar disto do que é mobilidade social. O que é mobilidade social? De que falamos quando falamos em mobilidade social? Vasco, quer começar? Bem, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite à Renascença e à Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com gosto que estou aqui convosco e com a Teresa. A ideia de mobilidade social, de uma forma simples, seria, teoricamente, a possibilidade de passar de uma condição de classe ou de estatuto socioeconómico a outra no decurso de uma vida ou na transmissão ou na sucessão entre gerações, não é? E desde logo, quando apresentei desta maneira, existem aqui 2 possibilidades de mobilidade, não é? A mobilidade entre gerações e na mesma geração, aquilo que chamamos de mobilidade intrageracional. Mais frequentemente, creio eu, quando falamos de mobilidade social, pelo menos no contexto português e como eu tenho percebido, estamos sobretudo a falar de mobilidade entre gerações. Isto é, qual é o património que permite que os filhos de um determinado grupo social, de uma determinada família, atinjam outra posição na geração seguinte. Tecnicamente, falar em gerações é aquilo que nós comumente chamamos os pais, os filhos, os avós, ou existem marcas de períodos de anos específicos em relação ao que é uma geração? Teresa. Já agora, muito obrigada esta oportunidade de estar aqui também, de conhecer o Vasco e o Zé Pedro, de partilhar para uma maior audiência os resultados deste estudo. Nós, como definimos neste estudo, pode variar de estudos para estudos, mas como definimos neste estudo, a mobilidade entre gerações é de facto de pais para filhos. Depois o que fizemos foi ver ao longo do tempo como a mobilidade de pais para filhos variou. Portanto, fomos olhar para diferentes cohortes, portanto, cohortes nascidos em nos anos 40 do século passado, 50, 60 e depois de 1970, e ver então como essa transmissão de pais para filhos variou ao longo do tempo. Portanto, essa é a mobilidade entre gerações. Exatamente. Aquela que estava a definir intrageracional, portanto, dentro da mesma geração, no fundo compara pessoas da mesma geração, mas com percursos diferentes, com origens diferentes. O que é que aconteceu do ponto de vista do seu rendimento, é isso? Até iria mesmo ao ponto do indivíduo, não é? Normalmente, nesses estudos da mobilidade intrageracional, o que se analisa é a trajetória do indivíduo ao longo do tempo, desde o seu nascimento até um determinado momento, que pode ser o momento presente, ou uma idade em particular, ou o final da sua vida ativa. Essa é uma das possibilidades. Mas, como eu dizia, os estudos intrageracionais são menos frequentes, e aliás o contributo da Teresa é bastante significativo neste sentido, porque em Portugal não há muitos estudos sobre isso, e predominam mais a comparação entre gerações, em que estamos entre pais e filhos. Entre pais e filhos e numa sucessão geracional entre pais e filhos, que também compara tempos históricos, como foi feito pelo estudo da Teresa. Vamos olhar um pouquinho para este estudo, Teresa, e chegamos desde logo a um dado que tem a ver com uma pouca mobilidade social entre gerações em Portugal e, inclusivamente, depois olhamos à média da União Europeia para poder perceber em que ponto estamos. Vamos então talvez começar por aí. Em que ponto é que estamos do ponto de vista da mobilidade social entre gerações?
Portanto, nós, como eu disse, fomos olhar para a transmissão do estatuto socioeconómico entre pais e filhos para diferentes cohortes. Isto também para ver se houve essa evolução, porque é que é interessante olhar para a evolução e olhar também para comparações entre países, porque e nós se calhar depois ainda poderemos falar sobre isso se chegarmos lá, mas as vantagens que há muitos canais de transmissão, não é? Portanto, pode ser o próprio talento inato, a própria saúde mental, saúde física, competências que são adquiridas ao longo do tempo. Portanto, há muita coisa para além da capacidade financeira que também pode desempenhar um papel importante aqui. De modo que nós, se formos só comparar a transmissão de pais para filhos, sem comparar entre países e sem comparar em diversos momentos no tempo, sim, há uma relação, mas acho que nunca será de esperar que não haja relação nenhuma. Portanto, há canais que vão sempre estar lá. E daí ser importante ver como é que evolui ao longo do tempo e de país para país, porque a componente genética que desempenhará aqui um papel importante, não é de esperar que essa componente genética varia muito ao longo do tempo, nem que varie muito de país para país. E o que fizeram aqui em termos de tempo foi de 93 a 2013. Isso tem razão, isso foi em relação à mobilidade dentro de uma mesma geração, mas a mobilidade entre gerações foi as décadas de 40, os nascidos na década de 40, 50, 60 e depois de 1975. Portanto, foi essa comparação e foi também comparação de Portugal com a média da União Europeia, que ao nos apercebermos que em Portugal a mobilidade aumentou, supondo que os fatores genéticos não variaram, não é? A mobilidade aumentou e aproximou-se da União Europeia, tendo estado quase sempre abaixo, aproximou-se da União Europeia. Portanto, estas comparações julgo que nos permitem concluir que houve um aumento da igualdade de oportunidades. Portanto, essa é talvez o canal que nós podemos tentar manipular e julgo que, segundo estas comparações, podemos concluir que essa igualdade de oportunidades aumentou em Portugal ao longo do tempo. Queria puxar um bocadinho atrás no filme, porque falou dos anos 40 e isso aí já é um lapso temporal significativo, com muitas mudanças sociais, com impacto nas famílias e nos indivíduos. É possível marcar tempos de viragem nestes 70 anos, desde então, digamos assim, do ponto de vista social, que levaram objetivamente a mudanças na mobilidade social? Eu estou a pensar no advento da democracia, estou a pensar no acesso das mulheres a um determinado espaço económico. Se esses marcos existem, onde é que estão? Onde é que estão neste lapso temporal? Sim e não, portanto, em certos aspectos. Portanto, agora também voltando atrás, o que é que nós fazemos, o que é que fazemos mesmo aqui, que de forma é que definimos mesmo aqui mobilidade entre gerações? Nós fomos olhar até que ponto é que a profissão dos filhos, a profissão e o rendimento dos filhos depende da profissão dos pais, ou está associada à profissão dos pais, e por outro lado, até que ponto é que o rendimento e a escolaridade dos filhos depende também da escolaridade dos pais. Em relação à profissão, o que nós observamos é um aumento gradual. Portanto, um aumento gradual, a interpretação é que é um aumento gradual da igualdade de oportunidades. E porquê? Por causa dos resultados que nós temos essa dependência da profissão dos filhos em relação à profissão dos pais a diminuir. Quando fala da dependência, parênteses, estamos a falar de alguém que tende a ser médico porque o pai foi médico? Ou estamos a falar de alguém que, se o pai é médico, vai ter certamente uma habilitação literária provavelmente superior, porque vem de um contexto socioeconómico, é isso? Na verdade, as duas coisas. Voltando atrás à pergunta que fez e que a Teresa estava a responder... Não se esqueçam do parênteses, é só porque é importante. É porque eu acho que é importante frisar a existência desses marcos históricos, económicos e políticos também, não é? É porque claramente aquilo que o estudo da Teresa mostra e que eu também, em trabalhos em que participei e que conheço, encontramos, partindo de perspectivas disciplinares, metodológicas completamente distintas, é que existe realmente um corte na vida social em Portugal, que é a revolução e a instauração da democracia. Porque aqueles padrões de mobilidade que a Teresa encontra nos anos 40, 50 e 60 são sobretudo padrões de baixíssima mobilidade, muita reprodução social, como dizemos habitualmente na sociologia, e canais de promoção apenas para quem está perto de uma elite de classe social mais favorecida, dominante.
A partir dos anos 70, com a generalização do acesso ao ensino, com a grande feminização do mercado de trabalho, que também dependeu da guerra colonial e da imigração em massa dos anos 60, há canais novos de promoção. E esses canais são, sobretudo, pela via da educação. E, portanto, retomando esse parênteses que fazia, se podemos dizer alguma coisa sobre a mobilidade social é que a maior probabilidade da ocupação socioprofissional de um médico ou de um advogado é uma profissão, do filho de um médico ou de um advogado, é uma profissão próxima dessa, não necessariamente a mesma, mas há sempre alguma que tenha uma elevada componente de capital cultural, como dizemos na sociologia, isto é, um curso superior, por exemplo. Certo. As vias de promoção que existiram para os grupos que estão no intermédio da estrutura social, nas posições intermédias, foram sobretudo pela via da educação e, portanto, no acesso às vias qualificantes, porque as profissões qualificadas ao longo dos últimos 30, 40 anos aumentaram muito em Portugal. A mobilidade social não pode ser vista sempre como uma questão probabilística, temos que relacioná-la com a própria evolução da estrutura económica, não é? Há 40, 50, 70 anos, como falava, tínhamos mais de 50% da população a viver da agricultura. Depois tivemos um predomínio da população a viver na indústria e depois uma terceirização radical da sociedade nos últimos 20 anos. Portanto, seria pouco plausível que um filho de um agricultor continuasse a ser agricultor quando não existe agricultura, ou que um filho de um operário fosse operário quando o operariado e o trabalho industrial vai diminuindo. E como é que nos comparamos com o resto da União Europeia nessa matéria da questão das profissões? Também é relevante. Há a mesma igualdade de oportunidades que existe na Holanda, em França, na Alemanha? Nós comparamos Portugal com a média da União Europeia, portanto não tivemos a oportunidade, capacidade para dividir os países todos, portanto Portugal com a média. E aí evoluímos, portanto viemos muito de trás em relação à transmissão de profissão para profissão e de escolaridade para escolaridade, viemos muito de trás e aproximámos da média europeia, portanto estamos um pouco atrás também, mas houve uma aproximação dramática e sobretudo, portanto na questão da profissão gradual ao longo destes cohortes, na questão da escolaridade, sem dúvida, a grande quebra foi gradual antes, mas modesta a melhoria, mas sem dúvida, quando comparamos os nascidos entre 1900 na década de 60 a partir da década de 70, a diferença foi muito grande. E continua a aumentar a mobilidade social, ou seja, tem sido um movimento ascendente contínuo ou tem quebras? Nestes aspectos da mobilidade que estamos agora a falar, só observamos uma melhoria. Portanto, não quer dizer só observamos indivíduos até nascidos entre 1970 e 1985. Aliás, os resultados o que mostram é uma convergência com os padrões encontrados nas outras sociedades europeias industrializadas ou pós-industrializadas num sistema capitalista. Aliás, há até na própria economia e na sociologia uma tese da convergência dos padrões de mobilidade dentro deste modelo de sociedade. E Portugal, neste momento, pelo que eu vi pelo estudo da Teresa, tirando alguma diferença que existe entre homens e mulheres, porque realmente existe aqui uma diferença bastante significativa, porque a tal via qualificante que eu falava há pouco é uma via que tem sido mais feminina do que masculina. A via da educação e da qualificação pela educação tem sido chave para as mulheres ganharem também outra preponderância desse ponto de vista na mobilidade social, é isso? Sim, vemos isso de muitas maneiras, não é? As profissões que dependem de um curso superior estão cada vez mais feminizadas. A maior parte, 55% a 57% dos integrantes do ensino superior neste momento são mulheres. E, portanto, não reproduzindo todas as profissões dos pais, que também já tinham profissões qualificadas, há uma via de promoção aí que é feminina. Sim. Interessante a questão das mulheres, Teresa, que é de facto esse cruzamento entre o exemplo dos pais, do ponto de vista das profissões, e a própria escolaridade adquirida pelas mulheres e pelos homens, mas no caso estou a falar das mulheres, ao longo destes anos, e estava a falar de uma geração nascida entre 70 e 85, portanto uma geração, digamos, pós-25 de Abril, já em democracia, já com uma consolidação de uma rede escolar completamente diferente em relação, provavelmente, aos seus pais, uma integração muito diferente do ponto de vista da União Europeia. Foram todos esses fatores que concorreram para essa mobilidade social acrescida do ponto de vista das mulheres? Sim, este estudo não permite dar resposta a que fatores é que influenciaram, mas supomos que seja isso, pelo que o Vasco já disse, também pelas evoluções que sabemos que existiram na sociedade portuguesa e porque o maior
o maior progresso que nós observamos aqui na mobilidade entre pais e filhos é de facto na escolaridade. Portanto, observamos este progresso gradual em termos da profissão, mas na escolaridade é onde se observa mesmo o maior progresso. O que este estudo não fez foi comparar contribuições de diferentes fatores. É verdade. Porque também é muito complicado, não é? É verdade, não aliás, podemos. os estudos não costumam conseguir discriminar a importância do fator intrafamiliar, do fator há que relacional. separar, digamos, os objetos de estudo, senão não conseguiam chegar a todo lado. Nós percebemos isso, que é um puzzle, não é? É um puzzle, sim. De vários estudos sobre esta sim, matéria. mas aquilo que se percebe, e aliás é comum aos estudos de economistas e de sociólogos, é que a família é o local por excelência de transmissão deste património, que não é só o património económico, é também quem se conhece. Isso é muito importante para encontrar oportunidades de emprego. São as redes de vizinhança, são as escolas que se consegue frequentar, o tipo de investimento que se pode fazer na escola. E, portanto, muitos dos sociólogos que se dedicam a esta questão até têm-se focado sobretudo na análise das famílias e de como elas funcionam, e de perceber que tipo de ambições, motivações e orientações para a escola têm como um fator que permite perceber como é que a mobilidade opera. Isto, obviamente, integrado numa estrutura social mais vasta, não é? Do mercado de trabalho, que tem certas formas de funcionamento conhecidas, e da própria enquadramento do Estado sobre o funcionamento de toda a sociedade. É possível aferir efeitos ou tendências relacionadas com um período muito recente, tendo a ver com mais depressão económica, mais crise, algum tipo de impactos nesta questão da mobilidade social, ou não? Entre gerações, não, porque não cobrimos esse período. A mobilidade para o mesmo indivíduo ao longo do tempo, nós de facto cobrimos esse período, mas e o que é que eu posso dizer? Que durante esse período, mas também já seguindo uma tendência que começou um pouco antes, a mobilidade aumentou. E aproximou-se da União Europeia. É isso que podemos dizer. Não podemos atribuir à crise, dizer que foi por causa da crise que aumentou, mas coincidiu. Portanto, é isso que a mobilidade, é isso que em termos concretos, essa capacidade de adquirir um novo trabalho ou de ter um acesso a uma determinada profissão aumentou durante o período de crise, é isso? Nós aqui observamos apenas o rendimento. Sim, portanto, o que observamos aqui durante a crise são os rendimentos familiares, não são os salários em separado de outros fundos de rendimento, portanto, os rendimentos familiares dos indivíduos, e essa mobilidade que tem sido também menor em Portugal do que nos outros países da União Europeia. Isso também já era sabido de outros estudos. O que nós fazemos aqui é considerar um período alargado e ver a evolução. Portanto, houve desde cerca de 2003, com algumas oscilações, mas houve uma tendência para entre 2003 e 2013 para um aumento dessa mobilidade nos rendimentos em Portugal e uma ligeira diminuição na União Europeia. Portanto, aqui também uma convergência. Quando falamos aqui em mobilidade, isto, portanto, é apenas nos rendimentos. Usamos diversos indicadores, mas um deles é até que ponto é que o rendimento do indivíduo num ano depende do ano anterior, ou depende do rendimento de uns anos antes. Portanto, foi esse o indicador. Como é que se mede na questão da entre-geração? Que é muito mais fácil para nós, menos especialistas, perceber a dinâmica entre pais e filhos, mas entre a mesma geração, fica-nos bastante curiosidade a perceber como é que isso se afere, como é que se comparam as pessoas da mesma geração. Portanto, isto são inquéritos que contêm questões, até muitas, porque estes inquéritos supostamente são muito adequados para medir questões relacionadas com o rendimento, também as questões relacionadas com a desigualdade. Os estudos do professor Carlos Farinha Rodrigues, também para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, usaram estes mesmos inquéritos. E são inquéritos que se fazem aos agregados familiares, a cada um dos indivíduos, acerca dos rendimentos que os indivíduos têm de diversas fontes. Sim, compondo as fontes de rendimento. Sim. E todos os anos a mesma pergunta é feita e juntamente com muitas outras questões. E há grandes variações dentro da mesma geração, ou não? O período analisado é curto, não é? Eu não tenho trabalhado tanto sobre este tema. A Teresa realmente fez aqui um contributo inovador, mas o período é relativamente curto. Normalmente a questão da mobilidade é olhada num hiato de tempo mais longo, não é? Porque, aliás, a semana passada, creio eu, houve num evento da Fundação, houve a apresentação do estudo do Gregory Clark, um historiador económico,
que olha para isto ao longo de gerações, até plurigeracional, não olhando apenas para a geração dos pais, mas indo o máximo possível atrás, e no caso dele, no contexto inglês, ele consegue remontar através de arquivos eclesiásticos até ao século XVI. E, portanto, ver entre duas gerações pode-nos indicar movimentos ascendentes ou descendentes. Vendo dentro da mesma geração, a oscilação de um ano para o outro pode ser relativamente significativa, mas aquilo a que tendemos a olhar mais é para o prazo mais longo, não é? E nesse prazo mais longo, o que se vê é que existe uma tendência de subida, mas de uma relativa inamobilidade do topo e da base da pirâmide dos rendimentos ou das ocupações. Foi aquilo que ele nos apresentou a semana passada. Falou muito sobre a importância dos apelidos na ascensão social, que me parece ser, não sei o que pensam sobre isso em relação comparativamente com a realidade portuguesa, porque o que estão a dizer também é de uma aproximação em relação à média da União Europeia, portanto, provavelmente, isso também se vai esbatendo ao longo dos anos. Eu diria que a sociedade portuguesa, após a Revolução, como mostra o estudo da Teresa, convergiu para os padrões europeus. Mas aqueles padrões de que o Gregory Clark fala são padrões mais profundos, não é? Portugal estava preso numa situação, em muitos aspectos, pré-moderna, não é? E com o 25 de Abril, com a democracia, com a integração europeia, aproximou-se dos padrões da sociedade europeia, das sociedades europeias, e nos próximos anos, independentemente da crise que expôs aqui outros problemas e alguns relacionados com estes mais graves, o mais normal será que convirja completamente com os padrões europeus. Aquilo que o Gregory Clark fala é da mobilidade geracional olhando para a estrutura social no seu todo. E aquilo que ele encontra é que é curioso porque com perspectivas completamente distintas e com metodologias totalmente distintas, ele chega às mesmas conclusões que os sociólogos de muitos paradigmas diferentes ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos têm chegado. É que o topo e a base da pirâmide social são relativamente estáveis. Ele vê isso pelos apelidos das famílias nobiliárquicas e da burguesia inglesa desde o século XVIII e XIX. E a base é a classe mais baixa? Não, a base neste caso seriam os mais pobres entre os mais pobres, os mais desapossessados. Certo. Os padrões de mobilidade ocorrem sobretudo entre os escalões intermédios, não é? Por exemplo, em Portugal aquilo que se vê muito é que entre os empregados executantes ou os trabalhadores de escritório, os empregados de escritório, que não são tão qualificados, na geração seguinte, por exemplo, nas últimas décadas, têm havido a via da qualificação. Essa via é mais fechada, por exemplo, aos trabalhadores manuais, aos operários aos descendentes de trabalhadores rurais. Portanto, há uma igualdade de oportunidades teórica, mas que depois, na prática, a análise mostra que há uma elevada seletividade em certos grupos socioprofissionais. Teresa, quer complementar? Não, apenas dizer que nós não, portanto, de facto não olhámos tão para trás, não foi possível neste estudo, mas de facto o que o Vasco disse reflete também em alguns destes resultados, algumas das transições que nós vemos entre categorias profissionais também têm a ver confirmam este. Há dificuldades, há alguns cientistas que trabalham nestas áreas têm dificuldades em acesso também a alguns dados em Portugal. Sentem isso na vossa atividade de tentar perceber a realidade da mobilidade social, que vos obriga a ter acesso a determinados dados, até do ponto de vista público, que estão nas bases públicas? Tem havido essa dificuldade ou não, na vossa perspectiva? Depende daquilo que queremos fazer. Por exemplo, para fazer algo que, como o Gregory Clark fez, não é uma questão de dificuldade, é uma impossibilidade porque não teríamos... Pessoalmente não sei se teria capacidade para fazer uma análise tão sofisticada, mas também não existem registros tão ricos e tão antigos. Mas sim, de facto, há alguma informação que talvez fosse possível disponibilizar de dados mais analisáveis por economistas e econometristas, por exemplo, dos dados fiscais que existem disponíveis noutros países, não é? Mas do ponto de vista da sociologia, aquilo que costumamos fazer são inquéritos em que comparamos a situação socioprofissional de pais, filhos e avós, e isso conseguimos fazer. E do ponto de vista do economista? Eu devo dizer aqui também há desigualdade de oportunidades entre países e também aqui dentro. Eu tive com facilidade, achei que fosse mais difícil, mas tive com facilidade acesso à base de dados dos quadros pessoal, porque trabalhei com pessoas na Nova.
se calhar isto não é tão fácil para todas as pessoas. Eu creio que esses dados por acaso são acessíveis, que eu também já os consegui aceder, mas eu acho que há um outro tipo de dados, não sei se a Teresa conhece, creio que sim. Há um outro tipo de dados que tem sido utilizado por colegas que trabalham estes temas nos países nórdicos, que são os dados fiscais, por exemplo, que permitem fazer esta comparação intrageracional de uma forma mais precisa. Embora eu acho que os resultados a que se chega pelos meios disponíveis já são bastante esclarecedores, não é? A igualdade de oportunidades não é efetiva e há uma desigualdade de condições gritante, que aliás o professor Carlos Farinha Rodrigues tem demonstrado em todos os estudos que faz e que são mesmo bastante agudas em Portugal, não é? Por exemplo, aquela famosa estatística de comparando os 20% dos que ganham mais com os 20% dos que ganham menos, a diferença é de 6 vezes, e se pegarmos nos 10% são quase 11 vezes. Portanto, se falarmos da igualdade de oportunidades nestas condições é estar a comparar o incomparável, não é? Vamos ouvir o que nos têm a sugerir em relação aos nossos ouvintes. Sei que tem diversas ideias variadas e é relevante isso. Teresa, comece por si, o que é que sugere? Eu tenho uma ideia, devo dizer que eu cheguei a esta ideia pela via académica, porque isto trata-se de um site, de um projeto nos Estados Unidos que se chama The Equality of Opportunity Project, que podem encontrar, eu podia dar o link, mas se forem ao Google e procurarem The Equality of Opportunity Project, eu cheguei lá porque já conheço alguma desta investigação, é um investigador é um projeto liderado por um investigador de Stanford. Mas o site é interessante porque tem lista de diversos estudos que foram feitos, mas tem também uns resumos não técnicos e tem também uns mapas interessantes dos Estados Unidos com cores em que zonas dos Estados Unidos é que há mais e menos a desigualdade de oportunidade. Isto ligado a um estudo que ele fez, que é Where is the Land of Opportunity, onde é a terra das oportunidades, que eles tentam procurar nos Estados Unidos. Eu reforçava esta recomendação que conheço. Recomendava também o estudo da Teresa, que é novo, quando formos para o ar já terá sido apresentado, vai ser apresentado esta tarde. Exato. E recomendava um filme de 2016 que ganhou o Prémio de Palma de Ouro do Festival de Cannes, que é Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, que é a história de um viúvo inglês que está doente e que tem dificuldades em encontrar trabalho e que, apesar de tudo, é instigado a procurar trabalho porque senão os seus apoios sociais serão cortados. E depois é a história de vida dele numa situação muito complicada em que ele trava amizade com uma mulher, mãe solteira, que também está em imensas dificuldades. É uma história sobre a solidariedade e também sobre a iniquidade nestes tempos que vivemos. É um filme bastante duro, mas acho que é absolutamente imperdível. Vasco Ramos, Teresa Bacduva, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, na rádio, também na internet, em rr.sap.pt. Pode sempre descarregar este programa todas as semanas em podcast. Produção a cargo de Ana Marta Domingos, com o apoio de Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta, edição de José Pedro Frazão. Este genérico está ainda a ouvir, é da autoria do compositor e pianista Mário Laginha. Até para a semana.